Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área, atendendo aos pedidos que foram feitos nos comentários dos vídeos anteriores. Hoje nós vamos estar falando sobre enzimas, particularmente reações enzimáticas. Você me pergunta, professor, mas esse não é um tema da biologia? Não é na biologia que a gente estuda as enzimas? Espera aí, você já estudou cinética química, não já? Cinética química não estuda catalisador? Enzima não é um catalisador? Pois bem, esse é um assunto, galera, que é comum à química e à biologia. Sendo que na biologia você acaba estudando mais um pouco da aplicabilidade desse assunto. Os vários tipos de enzimas que existem no nosso corpo, a forma como elas atuam, que tipo de reações elas catalisam. E na química você já tem aquela visão um pouco mais técnica, como a enzima atua, o que é sítio ativo, características das enzimas, enfim, tá? Então, cada um tem a sua área de atuação, mas enzimas é um assunto que pode cair tanto em questões de química quanto de biologia. E para explicar para vocês um ponto bem importante, bem interessante sobre as enzimas, eu tenho quase que certeza absoluta, antes da gente começar o nosso vídeo, que eu vou te falar coisas que você nunca ouviu falar. Vocês sabem aqui nos vídeos que eu gosto sempre de dar aquela dica, o diferencial. Eu falo tanto para vocês sobre isso, falo tanto para os meus alunos essa questão de seja o diferente, estude de forma diferente, aprenda um negócio diferente que a maioria nem sabe. Hoje eu vou passar para vocês uma informação que eu tenho quase certeza que vocês ainda não sabiam. Vamos confirmar isso no final do vídeo, beleza? Dá uma olhada nessa questão que eu vou tomar como base para dar toda a explicação. E antes que comece, esse vídeo não vai ser meramente uma resolução de questão não, tá? Se você ficar até o final, você vai ver como é que é o esquema. Dá uma olhada nisso aqui. O enunciado, uma questão Mackenzie 2018, diz o seguinte: o gráfico abaixo representa a atividade de uma enzima sobre concentrações crescentes de substrato, mantidos em temperatura ótima, temperatura ideal. O ponto A indica a adição de uma substância ao meio. O ponto A indica a adição de uma substância ao meio. Interessante isso, né? Considere as afirmativas abaixo. Número 1. 1 indica a concentração de substrato na qual todas as moléculas da enzima estão ligadas ao substrato. 2. A substância A pode ter se prendido ao sítio ativo da enzima, impedindo sua ação. 3. A inativação de uma enzima é sempre uma reação irreversível. E aí, galerinha, o que está certo disso aí? Vamos entender esse gráfico aqui para a gente aprender um pouquinho sobre enzimas, tá? Primeiro, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Eu não vou nem chamar de aula, a gente vai bater um papo legal, um papo sobre ciência, vamos trocar conhecimento. Hoje tem tanta baboseira na internet, né? Que aprender coisa nova é luxo, galerinha, não é verdade? Enzimas, meus queridos, todos vocês devem se lembrar que as enzimas, elas são catalisadores, certo? Toda enzima é um catalisador, porém nem todo catalisador necessariamente é uma enzima. Preciso lembrá-los que as enzimas, elas são catalisadores biológicos, ou seja, elas atuam nos seres vivos. E as enzimas, já que são catalisadores, a função de um catalisador, qual que é? Acelerar uma reação. Então, a função de um catalisador, ou seja, a função de uma enzima, é tornar uma reação mais rápida. Todos nós sabemos que no nosso organismo e nos organismos vivos de um modo geral, as reações bioquímicas que acontecem lá são extremamente complexas. E muitas dessas reações, se não houvessem as enzimas, elas seriam tão lentas que na prática seria impossível haver vida como nós conhecemos. Então, as enzimas elas realmente têm essa importância fundamental. E o que acontece? As enzimas, para elas atuarem, elas vão atuar no que a gente chama de substrato. Substrato, galera, nada mais é do que um nome bonito
que a bioquímica usa para falar sobre reagentes, tá? Os reagentes da nossa reação enzimática serão os substratos. Então, a gente pode dizer que reagente, a princípio, é sinônimo de substrato. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês devem se lembrar, quando estudaram enzimas lá na biologia, que as enzimas elas têm uma forma de atuação muito específica. O encaixe delas com o substrato é muito específico. Assim como uma chave encaixa de forma muito específica numa fechadura, uma enzima encaixa de forma muito específica em um substrato. O famoso modelo chave-fechadura. Quem nunca estudou isso aí, não é verdade, galera? O modelo chave-fechadura que vocês estudam na biologia por esse nome, na química, a gente conhece isso como uma especificidade estereoquímica. Todas as moléculas elas têm um formato tridimensional bem específico. Então, esse encaixe que o substrato vai ter com a enzima é devido à conformação, devido à forma tridimensional dessa enzima, beleza? Vamos imaginar, a título de ilustração, porque o meu objetivo aqui não é complicar, nem falar para vocês de bioquímica do ensino superior. A ideia aqui é a gente simplificar. E para simplificar, eu vou usar desenhos, recursos didáticos para que você compreenda. Imagina, por exemplo, que isso aqui seja o formato do nosso substrato, tá bom? E aí, a enzima, galera, para ela se encaixar com esse substrato, ela tem que ter a forma oposta que vai permitir esse encaixe. Então, vamos ver se meu desenho aqui tá bom. Eu sou péssimo de desenho, tá, gente? Então, me perdoem aqui, mas vocês vão ver o meu esforço. Eu vou me esforçar para fazer isso aqui, ó. Então, olha só. Ficou quase que um conseguindo encaixar no outro, né? Ou vamos fingir que foi isso que eu tentei desenhar, tá, galerinha? Então, nós temos aqui, ó, o substrato, tá? Substrato. E nós temos aqui a enzima. Isso aqui que eu desenhei é o que geralmente vocês leem nos livros de biologia como o modelo chave-fechadura. A especificidade que uma enzima tem para receber um determinado tipo de substrato. É por isso, gente, que as enzimas elas catalisam determinadas reações. Para cada reação existe uma enzima específica. E uma enzima ela não tem a capacidade de catalisar todas as reações por causa da especificidade estereoquímica dela. Tá? Existe isso que a gente precisa levar em consideração. E aí, o que nós temos nesse gráfico? Agora vamos começar a direcionar um pouquinho aqui para a questão para que eu continue trabalhando esse conhecimento com vocês. Nós temos aqui velocidade de ação e concentração do substrato. Lembra que o substrato ele é o reagente, tá? Eu quero que vocês imaginem comigo que no começo da reação enzimática eu tenho várias moléculas de enzima. E eu vou ali aos poucos adicionando o substrato, tá? Então essa aqui é a nossa enzima, só que eu vou desenhar agora por bolinhas para ficar mais rápido aqui, para não ter que fazer esse desenho aqui. Mas eu quero que vocês imaginem que cada bolinha dessa aqui, gente, representa uma enzima, tá? Então o que nós temos no começo da reação é isso, ó. Bastante enzima livre. Cada enzima livre dessa tem a capacidade de abraçar um substrato. E aqui eu tenho os substratos que eu vou começando a adicionar, ó, aos poucos. Esses substratos aqui, ó, eles vão se combinando com as enzimas. Reparem que faz sentido, então, essa parte crescente do gráfico, porque aqui nessa parte crescente vocês estão vendo aqui, ó, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade de ação. Maior a velocidade da reação, mais rápida essa reação enzimática está acontecendo. Prof, mas por que quando a gente aumenta a concentração do substrato, a reação vai mais rápida? Porque lembra que a enzima, a função dela é acelerar a reação, não é verdade? Essa reação aqui, gente, ela tem várias enzimas aqui que estão livres. Então, se a enzima está livre, ela que acelera a reação,
Quanto mais substrato você colocar, mais a reação vai ficando mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida. Estão vendo como a velocidade está aumentando? Eu estou usando todas as enzimas livres aqui, combinando elas com os substratos para que a reação ocorra de forma super rápida. Ó. Vai aumentando a reação, vai aumentando a velocidade da reação, mas isso tem um limite. Isso tem um limite. Vocês estão observando que, à medida que eu aumento a concentração do substrato, a velocidade realmente aumenta. Só que chega aqui no ponto 1, mesmo que eu continue aumentando a concentração do substrato, essa reação não vai ficar mais rápida. Professor, e por que ela não continua ficando mais rápida? Porque acabaram as enzimas. Eu vou usar um termo prático, assim, um termo simples para você entender. Acabaram as enzimas, ó. Aí você continua colocando substrato. Opa, agora não tem mais enzima para esse substrato, ó. Não tem mais enzima para esse substrato. Não tem mais enzima para esse substrato. Então, essa velocidade ela tende a se manter constante. Você pode colocar quanto de substrato você quiser, a reação não vai ficar mais rápida porque todas as enzimas já estão ocupadas, cada uma fazendo o seu trabalho catalítico. Fez sentido isso, né, gente? Acho que ficou bem fácil de entender essa explicação. Então, de fato, o item 1 ele indica que 1 indica a concentração do substrato na qual todas as moléculas da enzima estão ligadas ao substrato. Isso é verdade. Esse 1 é a concentração máxima de substrato que você tem todas as enzimas atuando ali no processo catalítico. De forma que, a partir do número 1, se você continuar aumentando a concentração de substrato, isso em nada aumentará a velocidade de ação, porque o substrato vai ficar livre, né? Ele não vai conseguir se combinar com uma enzima, beleza? E o que aconteceu aqui nesse ponto A, professor? Esse ponto A, prof, ele está bastante estranho, não é verdade? Bom, ele fala no enunciado que o ponto A indica a adição de uma substância ao meio. Quando nós estamos estudando catalisadores, se você estiver assistindo uma aula de qualidade mesmo, se for uma aula meia boca, isso aí não vai ser falado para você, tá? Mas quando você está assistindo uma aula de cinética química, de catalisadores, uma aula completa, vai ser colocado para você o conceito de inibidor e o conceito de veneno, tá? Inibidor é uma substância que ela tem a função contrária de um catalisador, né? Se o catalisador ele deixa a reação mais rápida, o inibidor ele tende a deixar a reação mais lenta. É o oposto de um catalisador. A gente pode citar como exemplo de inibidores os conservantes de alimentos, que são colocados nos alimentos para retardar a velocidade de decomposição deles, tá? O veneno, ou também chamado veneno de catalisador, ele é uma substância que se combina com o catalisador, diminuindo ou anulando a sua atividade. A gente usa isso, né? O nome é veneno, tá? Claro, mas não levem no sentido literal da palavra, tá? Gente, é uma coisa tóxica, é um veneno. Não, é o nome, tá? Veneno ou veneno de catalisador. Então, o que o veneno vai fazer, ó? Vamos tentar ilustrar aqui, ó. Isso aqui é o catalisador, certo? Quando eu adiciono um veneno, que é uma substância específica, pode ser várias substâncias, para cada substância atua como veneno de um catalisador específico, o veneno ele faz isso aqui, ó, gente. Ele gruda no catalisador, ele cola no catalisador. E aí, quando ele cola no catalisador, ele não deixa o catalisador atuar. E, consequentemente, se o catalisador, cuja função é acelerar a reação, ele não está atuando, o que vai acontecer com a velocidade desse processo? Vai cair bruscamente. Então, esse ponto A, muito provavelmente, muito certamente, ele não falou e nem vai pedir nas alternativas que você julgue isso, mas eu creio veementemente que isso aqui, ó, gente, tá com toda a cara de ser um veneno. Uma substância que você jogou,
e ela inibiu o catalisador. Olha o que o item 2 fala. A substância A pode ter se prendido, ó, o veneno se prende ao sítio ativo da enzima, impedindo a sua ação. Perfeito, ó. Isso faz com que a velocidade de ação da enzima ela caia bruscamente, tá? Isso, gente, nós fazemos quando nós queremos, por exemplo, parar uma reação. Então, às vezes, você está fazendo ali uma reação, você colocou a enzima, a reação está indo bem rápida, certo? Só que chega uma hora que você não quer que ela ocorra mais rápida, você quer que a reação pare. E o que você faz? Joga um veneno para aquele catalisador, porque um veneno para aquele catalisador vai diminuir bruscamente a velocidade da reação enzimática, beleza? A inativação de uma enzima é sempre uma reação irreversível? Não, tá, gente? Quando você fala em aqui, não confunda inativação com desnaturação. Aqui é um ponto importante. Geralmente, quando eu estou resolvendo essa questão em aula, os alunos, ei, professor, mas a desnaturação não é uma reação irreversível? A desnaturação é. Porque eu quero lembrar você o seguinte, as enzimas, elas são proteínas. As proteínas, elas podem sofrer processo de desnaturação. A desnaturação nada mais é do que a mudança na sua conformação tridimensional e, consequentemente, perda da atividade biológica. Essa desnaturação ela pode acontecer na presença de solventes orgânicos, na presença de ácidos fortes, na mudança de temperatura, tá? Então, o exemplo clássico de desnaturação que você estuda na biologia é a clara do ovo, né? A clara do ovo, quando você tira do ovo, ela é transparente, mas quando toca na frigideira quente, ela vai esbranquiçando porque ali está ocorrendo um processo de desnaturação, tá? A desnaturação, ela não mexe na sequência de aminoácidos da proteína, ela apenas muda a conformação da proteína, sua estrutura tridimensional. E como a função biológica de uma proteína depende da sua estrutura tridimensional, principalmente estrutura terciária e quaternária, você acaba tendo, então, essa... como eu poderia dizer para vocês, essa perda de atividade biológica. Então, a desnaturação é um processo irreversível, a desnaturação. Aqui ele está falando a inativação. Não, eu posso inativar uma enzima temporariamente, eu posso depois remover esse veneno, adicionar aqui uma outra substância que remova esse veneno e voltar a ativar novamente essa enzima, tá? Então, não é um processo irreversível. Logicamente que se 1 e 2 são corretos aqui, galera, para marcar gabarito, seria a alternativa na letra C. Eu quero que vocês contem para mim aqui nos comentários se vocês sabiam dessa questão de existe um limite de substrato que eu posso colocar para a atividade enzimática ocorrer na sua máxima velocidade. Eu quero saber se vocês já tinham ouvido falar de inibidor e veneno. Sabiam desse detalhezinho? Pois é, galera, só uma aula top de cinética química que é comentado esses detalhes para vocês. Uma aula completa, logicamente, beleza? Não esqueça de deixar o like, sempre é importante, galera. Isso contribui pra caramba com o trabalho que está sendo feito. Estamos muito perto dos 100 mil inscritos e quero muito atingir essa marca. Conto com a ajuda de vocês no compartilhamento, isso é importante para ajudar o canal a crescer. E deixa aqui nos comentários essas perguntas que eu fiz aqui, porque isso melhora também o engajamento do vídeo. Tem muita gente que assiste todos os vídeos aqui do canal, mas não contribui com nada. Não deixa um mísero comentário nos vídeos, nem para dizer um muito obrigado. Não que a gente esteja mendigando aqui obrigado, gente, mas é por uma questão de engajamento. Isso melhora os números do canal e ajuda também. Eu nunca vou me cansar de pedir, porque eu sei que quando peço, esses números melhoram consideravelmente, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!